Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema Medida de tendência central. Nesta abordaremos as médias, a moda e mediana. Veja só, primeiro tópico informativo que nós temos que trabalhar aqui é a questão da nossa pesquisa. Aqui eu coloquei números embaralhados, né? Ó, 3, 1, 1, 3, 2, 4, 5, 5 e assim sucessivamente. Primeira informação que nós temos é que, como esses números estão embaralhados, para que a gente facilite na hora de montar a nossa tabela, devemos organizar na forma de rol. O que seria um rol? Um rol em estatística nada mais é do que você organizar os números em ordem crescente ou decrescente. Veja só, eu vou começar apontando para os números depois de organizá-los. O número 1 e o número 1 repetido duas vezes, ó, vou colocar uma setinha aqui, certo? Depois, tem mais algum número 1? Não, então vamos para o número 2. Número 2, uma, duas, três vezes, repetido, ó. Três vezes. Posterior a isso, não tem mais nenhum 2, vamos para os 3. 1, 3, 2, 3, 4 números 3. 1, 2, 3, 4. 4, 3. O número 5, uma vez. Número 25, não, número 4, né? Uma vez, duas, três. Certo? Então, 4, 4 e 4. E por último, o número 5, duas vezes, né? 1, 2, 5 e 5. Ok, estamos aí com o rol em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Organizei o rol, isso aqui vai facilitar a minha vida na hora de eu montar a tabela. Mas antes é bom que a gente confirme a quantidade de números para ver se não esqueceu de nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está tudo certo. E agora vamos lá. A tabela, pessoal, é para facilitar em alguns cálculos de média, moda e mediana que talvez precisemos. Vamos lá. Eu já sei que o total é 14, então eu coloco aqui, ó, 14. Assim? E agora, tem quantos números 1? Outra observação, eu coloquei por extenso os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e total. Eu coloquei por extenso para que a gente não repita um número aqui e número aqui de novo, né? Na forma de algarismo. Então, na forma de extenso e aqui nós vamos na forma de algarismo. Veja só. Fi, que é a frequência absoluta, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, que representa a quantidade. Veja só. O número 1 foi repetido quantas vezes? Duas. Coloco o 2 aqui, ó. O número 2, 3 vezes. O número 3 foi 4 vezes. O número 4, 3 vezes. E o número 5 foi 2 vezes. Tá aí. Faça a soma. 2 mais 3, 5. 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. 12 com 2, 14. Tudo ok. E agora vamos iniciar nossos cálculos. Primeiramente, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: existe dois tipos de média. Existe a média aritmética e existe a média aritmética ponderada. Eu vou fazer as duas para que vocês possam perceber como é que funciona. Mas primeiramente, vamos lá. A média aritmética ela pode ser representada por um M maiúsculo e um Azinho, MA de média aritmética, ou tem livros que abordam ela desse jeito aqui, ó, um X com um tracinho em cima. Quando aparecer isso, você já sabe que ele está pedindo a média também, tá bom? Então, pode aparecer de qualquer uma dessas duas maneiras. E o que eu devo fazer para fazer a média aritmética? Primeiramente, a média aritmética basta que você some todos os números e divida pela quantidade total de elementos. Veja só, eu vou fazer aqui pelo rol, que fica mais fácil. 1 mais 1 mais 2, 3 vezes, mais 3, 4 vezes, mais 4, mais 5, duas vezes.
Tudo isso dividido pelo total de números. São quantos números ao todo? Como nós já observamos aqui na tabela, ó, são 14, né? Então, ó, o total de números são 14. Aí, ó, a nossa média aritmética, que pode ser representada por essa simbologia, é igual. Somando, ó, mais um 2, mais 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17 e 20. 24, 28, 32, 32 com 10, 42. Então, é um total de 42 elementos, quando eu somo tudo. Dividido por quantos números? Por 14. Então, 42 dividido por 14 vai dar igual a 3. Então, a minha média desses números aqui vai ser o número 3. O número 3 é a média, certo? Considerando que vocês também queiram entender a forma de trabalho, que é com a média aritmética ponderada, que pode ser representada por um M maiúsculo, um A e um P pequeno, média aritmética ponderada. Mas como nós estamos tratando de média também, é a mesma simbologia, se você vê na forma do X com o tracinho em cima. Veja só, o que difere da média aritmética ponderada para a média aritmética? Só a forma de fazer, que ela é mais rápida. Veja só, o número 1 está repetido quantas vezes aqui? 2 vezes, né? O número 2, 3. O número 3, 4 vezes. O número 4, 3. E o número 5, 2. Em vez de ele repetir esse número 2 vezes, ele vai aplicar uma multiplicação da quantidade dele por o mesmo número. Veja só, 2, que são 2 uns, vezes o valor, mais... Quantos 2 tem? 3. Então, eu boto 3 vezes... 3 vezes quem? O número 2. Mais 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, vezes o número 3. Mais 3 vezes, 1, 2, 3, o número 4. Mais 2 vezes o número 5. Tudo isso aqui dividido pela soma dos pesos. Mas, Alan, o que é peso? Peso nada mais é do que esses valores que se repetem, ou seja, o peso é as quantidades, ok? Olha aqui na tabelinha, ó, esses números que eu circulei, ó, 2, depois 3, depois 4, 3 e 2. Percebam que a quantidade é os pesos da média aritmética ponderada, tá bom? Então, olha, esses pesos aqui eu somo embaixo, ó, 2 mais 3 mais 4 mais 3, mais 2, que é os números que estão circulados. Média aritmética ponderada é igual a quanto? 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12, mais 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 5, 10. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 2 mais 3, 5, mais 4. 9 mais 3, 12, mais 2, 14, que é o total, né? Da mesma forma lá em cima. Isso vai dar igual a quanto? 2 mais 6, 8, 20, 20, 32, 42. 42 sobre 14, que é igual a 3. Percebam, ó, mesmo resultado. Só muda a maneira de fazer. Quer dizer que eu posso fazer pela que eu achar melhor. Se a questão não vier lhe pedindo para que você faça por um dos dois métodos, você pode escolher, tá bom? Depois disso, pessoal, vamos trabalhar a moda. O que é a moda? A moda é o objeto pesquisado que mais se repete. Como assim? Ó? É representado por um M maiúsculo e no inferior um Ozinho, né, de moda. E você apenas, pessoal, tem que observar no teu rol qual o número que mais tem sequência, mais quantidades repetidas. Como nós já organizamos aqui na tabela, qual foi o número que apresentou maior quantidade? Aí você olha, o número 1 teve 2, o número 2 teve 3 e assim sucessivamente, né? Então, qual que teve mais repetições foi o número 3, ó. Ele foi repetido 4 vezes. Veja só, número 3. 1, 2, 3, 4. Então, quem é a minha moda? A minha moda é exatamente o número 3. Por quê? Ele foi o que mais se repetiu. Quer dizer que se não tivesse o 4, vamos lá, outro exemplo.
Se não tivesse esse número 3 aqui, só tivesse 1, 2, 4 e 5. Veja só. Quem seria minha moda? Aí teria duas modas. Por quê? Porque nós temos o número 3 aqui, ó. A quantidade 3 aqui e aqui. Então, minha moda seria dois valores. Seria o número 2 e o número 4. Lembrando que aqui as quantidades. Cuidado para não confundir. Eu já coloquei por extenso para não dar esse trabalho. Então, se você quiser só olhar por aqui para não ter o risco de se atrapalhar, ó. Quando eu tapo os números 3, qual que se repete 3 vezes? O 2 está repetido 3 vezes e o 4 está repetido 3 vezes. Seria as duas modas se não existisse esses números 3 repetidos 4 vezes. Mas como não é o caso, então minha moda é o valor 3. E por último, a mediana. Mediana, pessoal, para começar ela, primeiramente você tem que obrigatoriamente fazer o rol, ou seja, deixar em ordem crescente ou decrescente. Através do rol, você já faz a mediana. Veja só, a mediana nada mais é do que o centro. É como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Quem é o número que fica exatamente no meio aqui? O número que fica exatamente no meio é o 3. Por quê? Fica 2 para lá e 2 para cá. Isso é a mediana. Então, minha mediana seria 3, com esse exemplo, que não é o da atividade de agora. Pode ser que dê 3 o resultado, mas não quer dizer nada. Veja só, essa quantidade total de elementos aqui era uma quantidade ímpar. Se isso acontecer da quantidade ser ímpar, é excelente, porque só é você procurar o termo central e circular. Já achou a mediana. E se a quantidade for par, exemplo, ó, 1, 2, 3 e 4. Tem uma quantidade total par. Como é que eu faço? Não tem como pegar o 3, porque fica 1 aqui desse lado e 2 desse. O que é que eu faço? Eu tenho que pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Nesse caso aqui, ó, 2 mais 3, 5, dividido por 2 daria 2,5. Essa seria a minha mediana. E agora vamos utilizar o rol para identificar o centro. Primeiramente, nós já sabemos o quê? Que o total de valores, total, que está aqui embaixo na tabelinha, é 14. É uma quantidade ímpar? Não, é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, eu já sei que eu vou ter que circular os dois centralizados, né? E dividir por 2. Aqui, como é que eu observo quem é que está no meio? Para eu observar quem é que está no meio, pessoal, eu posso optar pela ordem. Vamos lá. São 14 números. Se eu dividir por 2, eu vou ter 7. Não é assim? Então, eu pego o sétimo número dessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei o sétimo. Mas você se lembra que eu disse que quando é uma quantidade total par, eu tenho que pegar 2? Então, você pega o sétimo e pega o oitavo. Aí agora, para que você tenha certeza que deu certo, que pegou os dois centralizados, você conta para ver. Ó. Vamos lá. Antes e depois. Olha quantos tem antes desses que estão circulados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 antes. E depois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu certo. Basta pegar esses dois, né? A mediana. 3 mais 3 dividido por 2. Tá bom? E vai ficar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, representado por M maiúsculo e o E pequenininho, né? Mediana vai ser igual a 3. Pessoal, houve a coincidência de todos os resultados darem igual. Tanto as médias, como a moda, como a mediana. Mas isso não é obrigatório que aconteça, certo? Pode muito bem dar valores variados, certo? Só era obrigatório aqui no caso as duas médias ser igual. Valeu, pessoal. Até a próxima.